Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi a Itaquera enfrentar o Corinthians, precisando da vitória para assumir a liderança e quebrar o incômodo tabu, que eram de 15, agora são de 16 jogos, que São Paulo não consegue vencer na Arena desde que ela foi inaugurada. Que é uma coisa perfeitamente natural se a gente pegar o histórico dos nossos adversários, Palmeiras, Santos, Corinthians, no Morumbi. Jogar fora de casa é muito complicado. Só que São Paulo teve oportunidade sim de quebrar esse tabu. Foi muito inteligente o Rogério, até antes desse jogo, quando fez um rodízio de jogadores, deixando muitos desses atletas em boas condições para fazer, inclusive, um primeiro tempo muito bom. Um primeiro tempo que o São Paulo poderia ter conquistado e talvez até matado o jogo, conquistado um placar maior. São Paulo teve algumas oportunidades, teve alguns lances polêmicos, tipo o jogador do Corinthians que ficou brincando de vôlei na área e nada foi marcado, mas isso foi antes do gol de São Paulo. Algumas oportunidades, um domínio do São Paulo que mudou muito do primeiro para o segundo tempo. Então, no primeiro tempo, a gente teve aí muitos destaques. O Diego Costa na defesa, o Diego Costa que não abaixa a cabeça, o Diego Costa que tem atitude, aquele que foi celebrado quando entrou lá atrás, e a atitude dele permanece a mesma. Léo também foi muito bem na zaga. A gente teve um time do São Paulo muito vibrante, um Igor Gomes muito participativo, já que começou ali no sacrifício, jogando muito mais na marcação do que na criação, e ainda assim brigou para ajudar o São Paulo a construir jogadas. Isso tudo aconteceu no primeiro tempo, e, obviamente, o gol do Caleri. O problema é que esse é o vídeo de jogo de um empate, porque o jogo não tem um tempo só. O jogo tem dois tempos. E no segundo tempo, o São Paulo fez algumas alterações, e essas alterações não surtiram efeito. Muita gente hoje condena Rogério Ceni por essas mudanças, e a gente vai tentar entender o que o Rogério queria, o que não deu certo, o quanto ele tem de culpa nesse recuo excessivo do São Paulo no segundo tempo, e não que o Corinthians tenha jogado uma enormidade no segundo tempo. Jogou bem, mas teve praticamente uma grande chance de gol que acabou fazendo. São Paulo ainda fez um gol impedido e perdeu no último minuto de jogo, no último segundo praticamente, um gol com o Igor Gomes, que erra um cabeceio ali. Ele acerta o gol, mas ele cabeceia muito mal. Um cruzamento muito bom do Léo. Léo que teve que aí jogar de lateral esquerdo. Gabriel, pensando no primeiro tempo, qual foi a estratégia do Rogério e o que ele quis mudar para o segundo tempo? Quais foram as razões disso? Teve a ver com as mudanças do Vitor Pereira ou alguma coisa que ele antecipou e não deu certo? Assim, a gente falou no vídeo do pré-jogo, né, para os membros, o quanto a gente gostou da escalação inicial. Muitas pessoas, assim, de uma maneira geral, tinham muito receio da escalação, meu Deus, olha só, e agora, aquela história toda. E aí, assim, não dá para colocar na conta do técnico só quando dá errado, né? Porque Sim. realmente as mudanças no segundo tempo foram bem questionáveis. Algumas delas, pelo menos, acho que a entrada do Patrick, principalmente, mas o São Paulo fez um bom primeiro tempo também, muito graças não só à escalação, mas ao trabalho que o Rogério vem fazendo até aqui, que é bom. Mas no segundo tempo a ideia era provavelmente tentar espelhar isso, não deixar que o Corinthians tivesse um domínio no meio de campo, trazendo o Renato Augusto ali mais para dentro, ou para armar o time um pouco mais de trás, para ter essa aproximação por dentro. Ia ser um time que ia ter mais jogadas pelos lados, porque era de se imaginar que o Corinthians sacasse um zagueiro, a gente conversou isso no intervalo, né? Que sacasse um zagueiro e colocasse um jogador de frente, e aí o Corinthians teria bastante movimentação, teria bastante amplitude, teria esses meias chegando de trás, e o Rogério quis talvez trazer um pouco mais de força ali para o meio de campo, mas eu acho que não fez tanto sentido esse 4-4-2 que ele colocou. Na minha cabeça, faria mais sentido você manter os três zagueiros, você ter Reinaldo e Igor Vinícius nas alas, podendo recompor com eles numa linha de 5, e aí você manter talvez uma linha de 4 na frente, num 5-4-1 sem a bola, mantendo o Alisson de um dos lados, e aí do outro lado você podia ter eventualmente um Wellington, se você quisesse, mas você tinha algumas dessas opções. Você poderia passar o Igor de repente para o lado, por mais que estivesse jogando bem nessa função, e colocar o Gabriel Neves, que hoje não entrou, chances bem positivas de funcionar no segundo tempo, e você teria o Caleri ali. Então, assim, as mudanças do segundo tempo não foram boas, mas
todas as expectativas do campeonato, 7 rodadas se passaram, no mínimo, para não falar que se a gente não fosse colocar derrota em Itaquera, derrota em Bragança, por exemplo, os jogos, isso é inegável. O São Paulo jogou para ganhar hoje, e aí você não dá para quando o time. Agora o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, e é muito mais difícil você fazer esse primeiro tempo bom. É condenável você errar num jogo, uma alteração no intervalo, você pensar uma coisa, às vezes o jogador não executa bem. O Patrick hoje teve tomadas de decisões muito ruins, principalmente na frente, perdeu o pique da jogada, a bola que deixou que a bola que cai passar por cima. Então, assim, se eu tivesse que escolher, entre aspas, você vai poder ter uma alteração que vai mudar o time e tudo mais, mas no primeiro tempo a estratégia, o trabalho vai estar horroroso, não sei o quê. Eu preferiria o contexto que o São Paulo teve. Então o São Paulo mostra um bom caminho, né, para esse restante aí. O Paulo mostra que, de repente, com ajustes pontuais, se for fazer de velocidade, porque esse time não consegue só se defender, o São Paulo talvez consiga crescer bastante com o que o Rogério vem fazendo até agora. E só para ser justo, o primeiro tempo de São Paulo foi muito melhor que o do Corinthians, mas o Corinthians também teve um lance de gol, um gol ali com um impedimento milimétrico apontado. Então nós tivemos algumas polêmicas de arbitragem no primeiro tempo. Esse não foi porque foi o VAR que acusou esse impedimento, foi uma bola nas costas do Reinaldo, cruzamento, o Arboleda vai mal no lance, e aí o Jô consegue se aproveitar disso e faz o gol bem à frente, não era milimétrico, era visível. Não foi o único lance do Éder nesse jogo que ele estava bem à frente, que ele estava distraído. Teve um outro contra-ataque que São Paulo tentou puxar, que acabou atrapalhando o Corinthians. A última foi no último minuto do primeiro tempo, naquele massacre que o São Paulo teve a oportunidade de fazer o segundo gol logo ali. O Cássio foi enorme, aliás, o destaque da partida do canto, ele poderia de repente ter tentado o outro, ainda que tenha feito um bom jogo. O Igor Gomes, né? Uma bola, inclusive, a galera ajeita pro Alisson bater. São Paulo teve algumas jogadas desse tipo. Tudo no contexto, pouca gente vai lembrar daqui a uns anos que esse jogo era uma ganha. São Paulo teve outras oportunidades de quebrar o tabu, algumas delas, inclusive, atrapalhadas por arbitragem. E eu, pela Rede Globo, que o Rogério escalou bem e mexeu mal, e o Vem hoje não correspondeu, no caso do Patrick mesmo, nessa entrada não correspondeu, e de novo, eu volto a ressaltar, o segundo tempo do Corinthians foi melhor que o do São Paulo? Sim, São Paulo não jogou, ainda que tenha feito um gol numa condição de impedimento, tenha tido uma oportunidade de gol. Mas o Corinthians, claro mesmo, oportunidade clara, foi a do gol. E o gol já foi, minha lambança, porque foi nas costas do Patrick, é isso, né? A bola e depois vai o... Não, foi nas costas do Alisson, foi uma indecisão ali do Alisson e do Rafinha, né? Que a bola vai para o canto direito, aí o cruzamento, tava o Patrick no lance do gol ali, mas nem estava tão marcado, nem estava tão nada, e o Corinthians aproveitou essa oportunidade. O que eu estou falando, eu não estou desmerecendo o que o Corinthians fez. O Corinthians realmente teve o domínio na segunda etapa, o empate é justo se parar para pensar assim, o primeiro tempo de um foi melhor, o segundo tempo de outro foi melhor, mas o primeiro tempo do São Paulo foi muito melhor do que foi o segundo tempo do Corinthians em relação ao São Paulo. Então, o primeiro tempo do São Paulo foi muito melhor do que o do Corinthians em relação ao São Paulo, e o segundo tempo não foi a mesma proporção, essa inversão, e por isso que até o Caleri fala, quando ele sai do campo, que ele achou o resultado injusto. Aliás, o Caleri que jogou bem hoje, no sentido de vir buscar a bola, às vezes, no meio. Eu não gosto muito do Caleri fazendo isso, mas eu queria que você explicasse um pouco isso. Quando sai o Luciano, o Caleri vem buscar mais a bola. Isso foi porque ele percebeu essa necessidade da bola não estar chegando? Foi uma mudança em toda a estrutura que obrigava ele a fazer isso? Ou, enfim, o que aconteceu ali? Assim, no segundo tempo ele vai ter que vir buscar mais jogo, o São Paulo fica completamente distante, né? No primeiro tempo, a linha de defesa do São Paulo jogando quase na linha do meio de campo, o Igor Gomes e Nestor bem para frente, o apoio dos alas, o Caleri conseguia receber a bola próximo à área, ou até dentro da área. No segundo tempo, linha de defesa lá atrás, meio-campistas mais atrás, eles vão ter que receber a bola bem mais atrás para iniciar a jogada, mais distante do gol, aquela história toda. Então, assim, o Rogério ele já tinha tentado. Hoje a gente teve o São Paulo num 3 zagueiros, os alas alinhados com Igor Gomes e Rodrigo Nestor. O Nestor jogou ao lado do Igor Gomes, e na frente a gente teve um Alisson ocupando ali do meio para a esquerda, o Luciano do meio para a direita e o Caleri à frente, ali um 3-4-2-1, 3-4-3 em alguns momentos, que foi muito bom. O Rogério já tinha colocado Nestor e Igor lado a lado contra o Palmeiras no Allianz Parque, no 2-0.
que a gente teve no ano passado, enquanto brigava para não cair. O Sara ficou de um lado, o Vitor Bueno ficou de outro. Eu acho que a dupla de ataque foi Luciano e não lembro, não vou lembrar, talvez o próprio Caleri, o Caleri não tinha chegado, enfim, não vou lembrar exatamente o restante da escalação, mas a ideia do Rogério funcionou, porque se você não precisou ter o Nestor ultra recuado, você tinha ele lado a lado com o Igor, a mesma coisa para o Igor, que tinha essa companhia do Nestor, não eram os jogadores únicos ali, ou mais recuados na marcação, estavam protegidos bem por 3 zagueiros, o Arboleda tinha um pouquinho mais de liberdade para fazer essa caça um pouco, para dar o combate um pouco mais à frente, e você tinha os alas que davam apoio para os zagueiros pelos lados do campo. Demorou 8, 10 minutos para o São Paulo se acertar dentro do jogo, não começou bem, e depois foi muito bem, porque trouxe o jogo para ele. Eu vou ficar com a bola, eu vou pressionar você, eu vou pressionar você, não de pressionar de chance de gol, que isso é consequência, mas eu vou pressionar você quando você tiver a bola. Eu vou recuperar essa bola, não vou te dar espaço no meio de campo, espaço que o Nestor teve e que não lembro se foi o Renato Augusto que faz a enfiada de bola, teve no lance do gol anulado. Aquele espaço não pode acontecer, aconteceu essa vez e aí fica muito fácil para o Corinthians jogar ou para qualquer time jogar. Então o São Paulo conseguiu imprimir o seu estilo dentro de Itaquera, o São Paulo foi muito bem, principalmente achando espaço ali pelo lado esquerdo, as combinações de Reinaldo e Alisson foram muito boas, e o São Paulo criou oportunidades atrás de oportunidades e pecou na finalização. Eu acho que assim, quando a gente vai falar de desempenho de jogo, que é o mais difícil, que é o trabalho, que é a execução. Ontem, por exemplo, a gente teve Ceará e Santos, primeiro tempo agitado, aquela história toda. No segundo tempo só deu Santos, muito porque o Ceará, além de recuar, o Santos empurrar o Ceará para trás e tudo mais, o Ceará tinha jogadores que estavam muito mal. Aí a bola caía no meio de campo, o Ceará tinha chance de abrir um contra-ataque, de inverter uma bola, passe errado, domínio ruim, tropeça na bola, demora para soltar. O São Paulo não teve isso hoje. O São Paulo foi muito bem em todos os aspectos do jogo no primeiro tempo. O São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, mas aí esbarrou ali na hora da finalização e muitas vezes esbarrou na boa partida do Cássio, mas conseguia incomodar o São Paulo, o Corinthians, construindo jogadas pelo chão. A gente citou Igor, Caleri, Alisson, uma jogada do meio para a direita, o gol do meio para a esquerda depois de um escanteio, ou do Nestor para o Caleri, o Nestor ocupando mais um setor esquerdo que foi campo. Briga de Igor e Diego no lance do gol, né? Sim, o Igor disputa a bola, ganha a jogada, o Diego pega a bola, consegue fazer um passe de esquerda, o Alisson faz um cruzamento, aquele cruzamento ideal ali, na altura da cintura do zagueiro, que você não consegue tirar, né? Se a bola vai na mesma distância, no chão, o zagueiro consegue esticar a perna e tirar. Aqui na altura da costela, da cintura, ele não tem como, ele não tem a extensão da perna ali, né? Melhor jogo do Alisson para São Paulo, você acha? Um dos melhores. Eu gostei, inclusive, da atitude dele para cobrar árbitro, tudo. Que ele também foi muito bem na semifinal contra o Corinthians, fez até o gol. O Alisson foi muito bem. É difícil falar, não sei se é o melhor. Ele já teve algumas boas partidas, mas é uma das melhores, com certeza. E só falando do 2-0 do Palmeiras, o companheiro do Luciano era o Rigoni, mas o Marquinhos também entrou naquela partida, tá? Ele entrou no decorrer do jogo? Eu imagino que sim. Eu só olhei por cima a ficha técnica, porque a gente está fazendo vídeo aqui. Coisa séria, mas não era só para trazer informação mesmo. Mas era o Rigoni da boa fase do Rigoni. O Rigoni que entrou hoje, mas não era não. Já era o outro Rigoni. Hoje entrou outro Rigoni, mas entrou aos 42. Não. Esse jogo do contra o Palmeiras já era. O Palmeiras já era o Rigoni. Já era o Rigoni. Já. É que eu estou tentando lembrar quando foi. Porque já era o Rogério, né? O Rigoni começou a ficar mal com o Crespo ainda, né? É terrível, assim, é preocupante. É preocupante, por exemplo, hoje, para mim, pelo menos, é muito claro que tudo bem, talvez nem fosse aos 42, mas que se o Rogério tem um Marquinhos, ele bota um Marquinhos e não um Rigoni, por exemplo, num jogo como hoje. Para mim, parecia assim muito... Porque ele se ressente desse jogador que pode fazer alguma coisa diferente, e o Marquinhos estava, por incrível que pareça, num momento melhor do que o Rigoni. Mesmo que o Marquinhos não tenha a mesma qualidade técnica de um jogador já experiente como o Rigoni, que tem 29 anos, o Marquinhos estava num momento melhor. Então, é assim que apareceu no radar e acabou sendo vendido. Agora, a gente tem o Caleri, que é um jogador muito decisivo, mas que no segundo tempo acabou ficando sacrificado nesse esquema aí do Rogério. O Rogério tentou uma coisa que não deu certo. O Patrick, acho que talvez tenha sido o pior da partida do São Paulo hoje. Acho que foi o jogador mais abaixo ali. Ele e o Gabriel Neves também, pela
pela quantidade de erros ali que teve, eles foram muito mal ali, não gostei deles, não. Ainda que o Gabriel Neves tenha entrado depois. E do restante do time, a gente tem ali o Diego, o Arboleda e o Léo, o trio de zaga. Que enquanto ali como o trio de zaga, tirando a despeito do gol que saiu do Corinthians, que estava impedido, que teve uma falha justamente ali no setor esquerdo, foi um trio que funcionou muito bem, né? O trio funcionou tudo bem. Esse time tem muita capacidade de jogar com 3 zagueiros, muita capacidade. O Rogério parece estar encontrando aos poucos ali, viu que o Luciano pode ocupar esse espaço do meio para a direita. O Alisson, quando está com essa boa intensidade, é um jogador muito perigoso, muito chato. O São Paulo recuperou hoje uma quantidade muito alta de bolas no campo de defesa, com o próprio Luciano, com o Caleri, com o Alisson, Igor Gomes, Nestor, todos esses jogadores recuperaram bolas no campo de ataque. O próprio Reinaldo recuperou bolas no campo de ataque, e contou com um trio de zaga muito seguro. O Léo tendo um pouco mais de facilidade de marcar o pivô, ele tomou ali um drible do jogo, que domina errado, o jogo domina errado, vira um drible. Logo no o primeiro lance do Léo, logo no começo, que aí foi, mas dali para frente, depois então, desse drible, foi... Ele vai bem nos desarmes, na saída de jogo, e principalmente nesse pivô, que não é tão fácil assim de marcar. E no segundo tempo, como lateral, eu achei que ele foi razoável, ficou mais preso por ali, não contou tanto com a ajuda do Patrick. No fim do jogo, ele dá um cruzamento excepcional para o Igor Gomes, que cabeceia muito mal. Então. E o Diego Costa tomou um drible, mas foi um baita drible. Eu assistindo o jogo, eu fui driblado até no replay. O drible foi muito bem executado. É difícil você condenar um zagueiro quando tem muito mérito do atacante, né? Que ele faz toda a jogada de corpo e aí o Diego cai, tenta se recuperar, e quem salva, quem diria, Nestor. Aí eu ia te perguntar, o Nestor saiu em função de estar vindo de contusão? Ou você acha que foi um erro de julgamento ali do Rogério? Me parece que sim, o Nestor está machucado, volta agora contra o Jorge Wilstermann, né? Já vinha algumas partidas abaixo, mas volta contra o Jorge Wilstermann, joga bastante, e aí nem lembro se ele jogou os 90 minutos, não vou lembrar, mas ele joga boa parte do tempo contra o Jorge Wilstermann, e me parece que ele não aguentava jogar 90 minutos hoje contra o Corinthians. É o que me parece, porque não fazia sentido tirar o Nestor naquele momento. E em relação a... Você falou outra coisa agora? Eu não tinha falado do drible que o Diego toma. O drible do Diego. O Diego fez uma partida excepcional, muito boa, apesar do drible. É isso que a gente fala, se o cara também não puder errar um lance o jogo todo, sim, que compromete a partida inteira dele, a partida do Diego é muito boa, a partida do Igor é muito boa, a partida do Nestor é muito boa, a partida do Alisson é muito boa, a partida do Caleri é muito boa. A da Arboleda em bolas aéreas, ele tirou algumas bolas bastante, que é o ponto forte dele. O Arboleda ele é melhor quando ele joga como terceiro zagueiro ali, como nessa sobra. Ele tem um pouquinho mais de liberdade quando ele precisa sair para caçar um pouquinho. Hoje ele tomou esse cuidado, mas ele precisa tomar mais cuidado, que se ele comete de erro no São Paulo, na seleção do Equador. Às vezes, para ter um impulso no jogo aéreo, ele está sempre um passo atrás na linha de defesa. E isso costuma dar condição para os jogadores. O Equador já tomou alguns gols assim nas eliminatórias que terminaram agora, porque ele está um passo atrás, porque ele precisa da tal do impulso, e aí, quando a bola é invertida ou vai para o outro lado, geralmente ele está dando condição. Hoje ele estava num posicionamento melhor. Se ele tivesse um passo para trás, estava dando condição, o São Paulo tinha tomado o gol. Assim, é um time seguro, é um time que funciona com 3 zagueiros, é um time que tem jogadores que estão crescendo bastante, e o caso do Igor, principalmente, o Igor está conseguindo jogar mais avançado, mais atrás, precisa jogar de um lado do campo, ele joga também, joga com 4-3-3, joga com 3 zagueiros, joga no 4-4-2. Ele está virando um jogador bem completo, bem interessante para o São Paulo. Hoje teve também uma boa partida defensiva, participa desse lance que o Alisson sai na cara do gol, dá dinâmica, inverte bola, dá combate para não deixar essa liberdade que o cara tem para fazer o lançamento. Então o São Paulo tem um trabalho e tem jogadores interessantes. Infelizmente faltava um complemento de características, né? Por mais que alguns desses jogadores tenham boas características, o São Paulo não tem um jogador de velocidade. No São Paulo, infelizmente, o Sara também faz falta, porque hoje você não precisaria colocar o Patrick, por exemplo. O Sara poderia até começar jogando, poderia entrar no segundo tempo, fazendo essa função, que o Patrick tomando decisões erradas na frente, marcando com assim, muito mal, dando alguns botes que não são justificáveis, erro de passe, lento, assim, o arranque dele, teve um lance que acho que é o Mantuan, que pega a bola, sai costurando,
passar pelo Patrick é muito fácil quando você coloca a bola na frente. Você precisa ter um pouco de competição ali. Então, sim, eu acho que são alguns pontos que o São Paulo tem de melhora. Não acho que tenha a ver muito mais com o peso dele, né? Não que ele esteja nota fininho, mas não é aquele jogador de março, por exemplo. Acho que ele está começando a entrar em forma. A gente já tinha falado isso aqui, acho que em alguma live. Então, São Paulo tem um trabalho. São Paulo fez um bom jogo e no segundo tempo pecou com algumas decisões equivocadas do Rogério e algumas decisões equivocadas dos jogadores, como a gente exemplificou agora. E aí tem um último ponto que você falou do Gabriel Sara, eu ia comentar agora. O São Paulo não perdeu apenas o Marquinhos na janela, né, com a venda, mas também o Gabriel Sara por contusão, né? Quer dizer, um São Paulo desfalcado, e o pior que o Gabriel Sara praticamente nessa temporada quase que não volta, né? A previsão é que volte no segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas é um time que a gente precisa lembrar disso, apesar de terem vindo alguns jogadores, pedido do Rogério, foram 7 jogadores para reforçar um time, né? O São Paulo perdeu peças e tem o trabalho do Rogério vai se ressentir disso, porque às vezes ele não tem o jogador que ele precisa porque ele está pensando. Isso não tira o mérito de um trabalho bem construído aqui, principalmente na rodagem do time. Dito isso, o Anderson, por que você acha que ele poderia ter entrado num jogo como o de hoje? Seria um pouco mais difícil pela situação que o São Paulo se colocou. Talvez se o Rogério quisesse, a gente falou de colocar o 5-4-1 ali no começo do vídeo, se o Rogério quisesse manter essa linha de 5 com os 3 zagueiros e os 2 alas, aí você mantém o Alisson de um lado, passa o Igor para o outro lado e tenta confiar que o André Anderson vai ter essa intensidade ao lado do Nestor, tudo bem, faria sentido, mas assim que ele opta pelo Éder, para mim, lá na frente, como dupla já que ele definiu que ia jogar ali só com os 2 na frente, não com o Luciano e Alisson alinhados e o Caleri na frente, faria sentido o Éder, o André Anderson acabou perdendo um pouco de espaço ali, eu acho que ele entraria pouco antes do gol, mas seria algo circunstancial para segurar um pouco mais a bola, aí quando o São Paulo toma o gol, o Rogério precisa mudar os planos, porque ali ele ia jogar o gol só aos 30 e pouco do segundo tempo, né? Ele ia jogar 15 minutos mais ou menos. Ali era para ter um escape maior, o Corinthians ia oferecer um pouco mais de espaço, ele tenta segurar um pouco a bola, tem um jogador com um pouquinho mais, ele não é um velocista, mas com um pouquinho mais de explosão, pelo menos, e aí o São Paulo toma o gol e acaba ficando um cenário mais comprometido. E aí, assim, bom, a gente já falou aqui dos desfalques do São Paulo, temos um caminho, acho que o São Paulo tem, assim, muito a apresentar, mas vai ficar essa frustração, não tem como, é ultra irritante, porque o gol era parecia uma questão de tempo, apesar de eu ter falado aqui que foi praticamente uma única oportunidade. Aliás, eu ia comentar, né, como teve os 2 gols lá, alguma coisa do Jandrei no jogo que você tenha visto que... Boa reposição. O Jandrei acertou boas reposições. O Caleri hoje ganhou mais bolas do que até ele está acostumado a ganhar. Geralmente tem esse estourão todo. Hoje a gente teve bolas um pouquinho mais rasantes. A gente teve o Caleri muito, muito bem nesse jogo de corpo. Para mim, o Caleri foi o melhor jogador do São Paulo em campo hoje. Com uma margem até, eu diria. Porque brigou muito, cara. Brigou muito. Teve... Quando chega no segundo tempo e que o São Paulo já está muito mal... e não consegue chegar à frente, o Caleri é um dos poucos jogadores que conseguem gerar alguma briga, alguma chance. Essa bola do Éder, que o Éder estava impedido. Dá assistência, segura a bola, gira o jogo, cria oportunidades. Então, assim, ganha esse estourão, faz o pivô. Tem uma bola que ele ganha, a bola no campo de ataque do Corinthians e fica com o lateral. O Corinthians sairia para o contra-ataque. Ele vai lá, solidário, ganha a bola, impede o contra-ataque e deixa a bola para o São Paulo. Então, para mim, ele foi com sobras o melhor jogador do São Paulo hoje, então eu tô sentindo faz falta sentido o Éder. Então eu gosto muito do Éder, tô gostando cada vez mais do Éder, tá? O Éder é um jogador que quando chegou não estava na mesma empolgação da torcida, mas mesmo jogos que ele não vai bem, eu gosto muito do jeito como ele pensa, a maneira como ele preenche espaços no campo, mesmo eu tendo criticado 2 lances que ele estava distraído e estava em situação de impedimento, que um pouquinho de visão ali teria ajudado muito. E estou sentindo falta do Luciano. O que você achou do Luciano hoje? Só para a gente fechar, eu não sei se você vai querer falar da arbitragem do jogador brincando de vôlei na área. Depois a gente pode falar, mas o Luciano, como posicionamento, e ele me pareceu bem mais dinâmico, como a gente vem pedindo, eu achei que ele foi muito bem. Ele teve boas recuperações no campo de ataque, soltou bolas um pouco mais rápidas. Na armação,
porque ele não estava exatamente como uma dupla com o Caleri, ele estava ali ocupando do meio para a direita, espelhado com o que o Alisson estava fazendo do outro lado. Ele foi muito bem, só que eu acho que faltou ele aparecer mais para finalizar essa jogada, fazer aqueles movimentos vindo de trás, principalmente quando o São Paulo chegava à linha de fundo. Eu senti um pouco de falta do Luciano para concluir as jogadas. Ele teve uma finalização de longe que ele pegou muito mal, mas de uma maneira geral, assim, se o Luciano conseguir manter esse nível, ele vai ser importante até pela versatilidade dele. Hoje, novamente, o Alisson se mostrou versátil, fazendo essa movimentação de meio para fora e tudo mais, e o Luciano também. Então isso dá opções para o Rogério, que se não consegue contar com algumas características de jogadores, nem com um jogador brilhante, genial, consegue contar com jogadores que cumpram várias funções, aí permite que o técnico trabalhe de várias maneiras. Então é um jogo positivo do Luciano, nada de excepcional, mas é um jogo positivo do Luciano. Da arbitragem, tirando aquele lance da mão, todo mundo sabe do que eu tô falando aqui, que foi o lance mais absurdo, o jogo ainda estava 0-0, bola batendo no jogador do Corinthians, e aí teve todo um contorcionismo para falar, não, mas ali tem que ver também o contexto, o jogador. O que você tem a falar desse? Não, assim, o pênalti é um escândalo. Eu não vou nem entrar nesse mérito, até porque a gente já vinha falando isso também em live, né? O lance contra o Santos ele é amplamente divulgado, é um escândalo, a imagem é clara, a bola era do São Paulo, e se faz barulho no lance certo. E aí fica aquela impressão de que o São Paulo foi ajudado, sabe-se lá como, sendo que, de novo, o lance era correto. A mesma coisa acontece no jogo do Cuiabá, a expulsão é clara. O pênalti não foi mesmo. O lance seria checado por um outro pênalti, que era bem possível que fosse marcado, o lance anterior, né? Que daria o desenrolar do pênalti marcado. Então, assim, aí agora tem um lance que simplesmente é bem pênalti, né? É bem pênalti. O segundo pênalti, que é nesse massacre, eu até acho que não iriam marcar mesmo. O segundo, tudo bem. Primeiro... eu vou discutir o primeiro só. O primeiro pênalti, assim, eu em toda a minha vida de futebol, eu nunca vi um lance desse. O cara tá deitado, ele dá um soco na bola para cima, assim, ele faz um movimento como se um levantador de vôlei estivesse no chão para evitar a bola cair, alguém pega a bola e ele tá lá e levanta para alguém. Assim, é inexplicável o pênalti não ser marcado. O cara dá 2 tapas na bola com a mão lá, a bola pega 20 vezes. Dá para berrar, Tafarel. Não, mas ele tá caindo. Mas tá caindo, tudo bem. O cara tá caindo, ele pode socar a bola, é o que é ok. Eu não consigo no segundo tempo, ele poderia ter feito coisas diferentes, mas a escalação é muito boa. E não dá para você colocar na conta do cara, como eu falei no começo do vídeo, só quando erra. Então, esse time, ele vai mostrando que se ele conseguir jogar, e se o Rogério conseguir jogar, esses jogadores se mantiverem, como a gente falou na época do Diniz, com o patamar lá em cima de preparação física, isso o São Paulo tem feito consideravelmente bem, parte técnica, mental ali com cidade, vai errar o passe, às vezes a finalização, não sei o que, acontece, porque não é um tecnicamente não é um elenco brilhante, mas se for intenso, recupera a bola, tem movimentação, abre espaço para o outro, cria jogada no seu jogo todo, eu vou fechar a linha de passe como eu fiz contra o Corinthians no primeiro tempo, quando der para pressionar lá em cima, eu vou pressionar lá em cima. É um time que talvez até consiga superar as expectativas que o São Paulo tinha para esse ano, lembrando que no campeonato sentido fosse um jogador que sentisse, não, tem medo de pressão, poderia não ter jogado mais a partir desse... 7ª maior sequência São Paulina na história, né? Fica atrás, o São Paulo, até historicamente o São Paulo vem bem para os padrões de clássico. Tá praticamente. E então não vai para a Sul-Americana. Então São Paulo ainda pode pegar o Corinthians na Copa do Brasil. Se isso não acontecer, São Paulo só vai ter essa oportunidade no Paulista do ano que vem, no Brasileiro do ano que vem, enfim, toda aquela mesa e começar tudo do zero, que seria terrível, mais uma vez. São Paulo não tem mais fôlego para ficar trocando. Você recebe praticamente um jornal diário do São Paulo de